Requiem para Remédios. Prat. Remédios. Neia gritou enquanto a mulher olhava para ela. O ódio explodiu de seu peito. Apesar da confusão desesperada, ninguém se aproximou dela. Ela podia ver os paladinos vermelhos lutando contra os paladinos sagrados de Remédios. Ela podia ver os mortos-vivos gritando voando para a confusão com o abandono que apenas os não-vivos são capazes de oferecer. Ela podia ver a escritura negra lutando contra a justiça negra, e fez uma nota mental para agradecer a Gustav quando o visse na próxima vez. Retirar o seu melhor sem dúvida salvou muitas vidas. O exército diante deles era realmente enorme, mas o peso esmagador do poder de seu Deus matou muitos, e feriu outros, enquanto aqueles que não foram feridos nem mortos perderam a vontade de seus corações. A própria Remédios não parecia estar no seu melhor. Ela olhou para Neia como se estivesse vendo algo desconhecido, alguma fera terrível que ela realmente não acreditava que existisse. Eu avisei você em Vemar que iria matá-la. Agora vou cumprir essa promessa. Em nome dos elfos de Vemark, em nome de meus seguidores, em nome de Sua Majestade, o rei feiticeiro a quem jurei minha vida, hoje trago a você a morte, o fim da sua lenda, o fim do seu terror. Sua vida me pertence, Remédios Custódio. Neia segurou a espada na mão, e apontou para ela. Agora vem aqui. Ela gritou. Uma cabeça explodiu atrás de Remédios enquanto Cesê derrubava um membro das escrituras. Pelo canto do olho, Neia viu Laquios pegar as cabeças de um trio de soldados com suas espadas flutuantes. A neve ficou vermelha, e se agitou com a terra abaixo, encharcando o solo congelado para formar uma lama gelada. Fale o quanto quiser. Mas é você quem está prestes a morrer. Remédios disse enquanto segurava a espada apontada para Neia, cada uma refletindo o gesto da outra. Vou rasgar seu culto, da raiz até os galhos, vou incendiar todos os seus adoradores em estacas daqui até Oburns, e queimar o mal deste país. Sua voz estava cheia de raiva e ódio, com um brilho fanático em seus olhos, mas ela não encontrou os buracos negros em que os olhos de Neia haviam se tornado. Você queria isso? Neia gritou para ela enquanto o rosto da paladina se contorcia. Eu nunca quis isso. Você foi minha heroína, droga. Você estragou tudo. Você é uma açougueira. Uma traidora. Um monstro. Você trouxe esse fim para todos nós. A voz de Neia era um martelo na alma. Seu ódio, ira e fúria tinham apenas um foco. Você tem razão. Remédios disse com uma voz estrondosa. Eu queria isso, eu queria matar você pelo monstro adorador de mortos-vivos que você é antes de você levar meu país à ruína. Sua voz era dura, e quente com sua própria ira enquanto estripava um soldado que ousou chegar perto demais. Ela se aproximou através do espaço entre elas. Vou apresentar sua cabeça àquele maldito morto-vivo, e garantir que a prostituta com quem você se casou, veja seu cadáver antes de eu varrer esta cidade do mal, do mapa. Agora que você está ao alcance novamente, sem paredes, sem guardiões ou monstros, não haverá nada que me impeça de terminar o que comecei. Não. Scanna disse enquanto chutava para o lado o corpo de uma mulher que ainda não sabia que a vice-comandante a havia matado. Ela se aproximou para ficar perto de sua esposa. Ah, que bom! Juntas, será muito melhor matar uma na frente da outra, e eu poderei responder a uma pergunta pendente. Remédios disse com um sorriso doentio, e distorcido dividindo seu rosto. O mal lamenta a morte do mal? Ela perguntou, e disparou em direção a Scanna, a ousada. Sua espada desceu em um arco terrível, mas Scanna girou para trás, fora de alcance, apenas para saltar, para frente em uma tentativa de investida contra a agressiva Remédios. A paladina caída desviou-se da investida, então se inclinou, e jogou seu corpo com força na Scanna agachada, desequilibrando-a. Antes que ela pudesse trazer sua espada para acabar com ela, Neia se aproximou, e bateu com força na lateral de Remédios, desequilibrando-a. A viseira de Neia havia sumido, em seu lugar havia apenas olhos escuros, enquanto a própria sombra da morte os dominava. Ela fixou seu olhar na paladina, o terrível tamborilar que Remédios lembrava, as fraturas e rachaduras, todas desapareceram, a pureza era tudo que havia, a força interior havia rompido, e ameaçado aniquilar, e consumir, e uma aura girava em torno dela,
muito menor do que quando ela estava na parede. Mas era como se as mãos de espíritos tentassem puxar as mãos da paladina para fora de seu corpo. Ela bateu o cotovelo na mandíbula de Neia, então chutou Skana para trás, e caiu para longe, ganhando distância para si mesma, e para elas. Embora nenhuma delas individualmente fosse tão poderosa quanto Remédios, tanto Neia quanto Skana foram aprimoradas pelos melhores equipamentos disponíveis, e ampla experiência. Enquanto lutavam juntas em movimento perfeitamente sincronizado. Era uma combinação perigosa. Enquanto Skana voava de volta, Neia voava, com a espada brilhando em direção ao olho de Remédios. A paladina caída parou a lâmina, mas esqueceu que o caminho da justiça negra focava na adaptabilidade. A espada não era a única arma, eles tinham suas mãos. Neia agarrou a mão da lâmina de sua inimiga bem no pulso, e torceu. Remédios gritou, e chutou Neia no joelho, apenas para descobrir quando a papa caiu, que Skana já estava avançando antes que a espada pudesse desferir um golpe mortal em Neia. Para Skana era apenas uma dança mais complicada e mortal. Ela não era apenas ousada, ela era uma dançarina de espadas, e cada oponente era, para ela, um novo parceiro de dança. O assobio das lâminas cortando o ar era a sua música, e adaptar-se ao ritmo era a sua especialidade. Remédios gritou de frustração quando ela teve que se esquivar, apenas para receber um golpe de palma aberta da papa diretamente na parte interna da coxa que a desequilibrou. Skana aproveitou isso para acertar um soco em seu rosto. Remédios caiu, e rolou para o lado. Seguindo o impulso, ela ficou de pé, e avançou, martelando Neia Baraja com a força de seu corpo marcialmente aprimorado. A papa guerreira caiu para trás, e se agachou, puxando seu arco em um movimento praticado mais rápido do que Remédios poderia alcançá-la. Ela enviou várias flechas em seu alvo. Remédios evitou duas, mas depois de parar um ataque da vice-comandante atrás dela, a terceira acertou-a no estômago, e com armadura ou não, tirou-lhe o fôlego. Ela chutou atrás dela, e derrubou Skana, e ela rosnou com fúria desenfreada. Apenas morra! Remédios gritou com o monstro à sua frente. Golpe sagrado. Ela gritou, e a luz branca desceu para destruir a malvada serva dos mortos-vivos. Neia! Não! Skana gritou, e Remédios riu, pronta para se alegrar com os gritos de um mal moribundo. Mas para sua surpresa, ela não ouviu os gritos, no lugar ela ouviu risadas. Então, é isso que significa sofrer dano sagrado. Isso é dor sagrada? Isso não é nada. A cabeça de Neia estava inclinada para trás, uma sombra na luz cujos olhos negros noturnos se destacavam ainda mais quando olhavam para seu oponente, e ela riu até que a luz começou a desaparecer. Skana não precisava estar na frente da paladina caída para saber que o choque e a descrença coloriam sua expressão. No entanto, quando Skana percebeu o que Remédios havia feito, ela sentiu uma sensação avassaladora de alívio. Há muito tempo que Skana temia que o crescente fanatismo de Neia no campo de batalha a estivesse afastando da boa mulher que ela era, e por alguma escolha quase milagrosamente boa de ataques, o ataque sagrado confirmou a Skana com bastante firmeza que sua Neia era, embora diferente do que ela tinha sido, ainda muito ela mesma. Não. Você serve aos mortos-vivos. Você é mau. Você tem que ser mau. Remédios gritou numa espécie de profunda agonia pessoal. Vá se fuder. Não, eu não. Eu nunca fui mal. Sua estúpida, idiota estúpida, só porque alguém parece diferente, ou pensa diferente, ou é diferente, isso não o torna mal. Neia gritou. Remédios não podia aceitar o que estava vendo, e definitivamente não podia aceitar o que estava ouvindo. Neia Baraja seguiu os mortos-vivos eram maus, portanto Neia Baraja era má. O mal foi prejudicado pelo dano sagrado, o bem não foi, portanto o que não foi prejudicado pelo dano sagrado não era mal. Ela não conseguia encaixar essas contradições, sua cabeça doía só de pensar nisso, então ela parou. A penitência do pecador. Neia gritou, e Remédios foi engolfada pelas sombras, onde Neia riu na luz, Remédios gritou na escuridão até que ela desapareceu. Quando desapareceu, havia incontáveis cortes e marcas por todo o corpo, centenas e centenas deles, ao que parecia. O que você fez? Você nunca foi tão forte.
Remédios, gritou incrédula, saltando para fora do caminho enquanto Scanna aproveitava o momento para tentar pegá-la por trás. Sua tentativa de evitá-la foi bem-sucedida, mas não tão rápida quanto havia sido momentos atrás. Eu sou uma paladina negra. Seus próprios pecados foram voltados contra você. Cada marca, arranhão e dor é um pouquinho da agonia dada a alguém que não fez nada para merecê-lo. O que você sente agora é o que você escolheu infligir a alguém que você deveria ter protegido. Você é uma pecadora. Você é fraca. Você destruiu seu próprio poder ao abandonar tudo o que os paladinos deveriam ser. Eu sou forte, é verdade, mais forte do que nunca. Mas não é por isso que você está perdendo. Neia disse confiante enquanto começava a caminhar em direção a Remédios. Scanna moveu-se novamente para o lado de sua esposa, enxugando o sangue de seu rosto e o espalhando na neve. Ao redor delas, vidas ainda estavam sendo exterminadas. Fluder estava causando estragos enquanto forçava vários magos a se defenderem desesperadamente. Ele pode ser um homem velho no chão, mas no ar, ele era um jovem dragão em seu auge, um dragão que disparou terríveis bolas de fogo. Anjos se atacavam, com o canto do olho. Neia viu outra escritura perecer quando a terrível lâmina de Laquius provou que rosas profanas têm espinhos afiados. A líder da Rosa Azul lutou como um demônio. Sua lâmina amaldiçoada colheu uma colheita de morte, como se cada golpe tivesse a intenção de expiar seus próprios erros não intencionais para com sua irmã. Mas para Neia só havia uma visão que mantinha seu interesse. Eu me levantei, mas você? Você caiu. Seus pecados te arrastaram para baixo pelo peso deles, você até se voltou contra aquela a quem jurou lealdade. Você não entende, sua vadia estúpida? Você jurou a rainha Calca. Então você tentou matá-la quando ela veio até você de novo. Neia gritou como se uma voz mais alta pudesse penetrar em um crânio que ela agora considerava infinitamente denso. Remédios pareceu chocada. Mas, não. Não. Aquilo não era Calca. Não era. Não poderia ser. Não poderia ter sido. Não vou acreditar. Sua voz não era de ódio, mas de miséria desesperada. Era ela. Era Calca, e você tentou tirar a vida dela, o centro do seu dever, e do seu juramento, e você a traiu, você a amou, e tentou privá-la de todos os batimentos cardíacos que ela ainda não tinha experimentado. A voz forte de Neia martelou a verdade no âmago de Remédios. Uma parte da mulher quebrou, e ela soltou um grito de partir o coração. Então, como se para extinguir a verdade que ela não tinha vontade de enfrentar, ela correu para a papa guerreira em um estado furioso. Neia saiu do caminho, movendo-se o mais rápido que pôde usando todas as artes marciais que ela conhecia. Ela sentia a tensão em seu corpo, pois era sobrecarregado ao limite pelo esforço de acompanhar a paladina caída que, mesmo em seu estado enfraquecido, era uma força a ser reconhecida. 2 vezes a armadura do grande rei Buzar salvou sua vida antes que Scanna se aproximasse o suficiente para dar um soco na lateral do rosto de Remédios, e fazer a mulher cambalear para fora do caminho. Enquanto ela tentava se levantar, Neia a chutou em cheio no rosto, fazendo-a cair de costas. Ela ainda estava classificada como adamantita, e com ou sem dor, ela se levantou. Ela tossiu sangue, e foi em direção a Scanna. Sua espada caiu sobre sua cabeça, voando mais rápido do que os olhos podiam ver, colidindo com as defesas de Scanna. Scanna estava com a espada na cabeça para se proteger, e tentou revidar com a mão livre, porém Remédios interrompeu o golpe com um chute no peito, fazendo a esposa de Neia voar para trás no chão, quicando e rolando vários metros para longe. Neia já estava em movimento, e ela bateu de cabeça na paladina, mas simplesmente a desequilibrou. Ela atacou sua antiga ídolo. Elas rolaram pelo chão, espalhando neve vermelha ou pressionando a lama fria e agitada, mas foi bom o suficiente para deixar Neia capturar os olhos de Remédios Custódio. O vazio negro segurou a paladina caída com mais firmeza do que os músculos dos braços de Neia jamais conseguiriam. O terror era como dor, e elas estavam perto o suficiente para que, se fosse o abraço de sua esposa, Neia pudesse tê-la beijado. Isso fez com que a antiga paladina hesitasse, só por um segundo, nada mais. Mas naquele segundo, Scanna avançou, esfaqueou, e sua espada encontrou a cintura de Remédios.
exatamente entre onde a armadura de placas encontrava a armadura em suas pernas, ela atingiu aquela lacuna, e empurrou a espada no corpo de Remédios, perfurando seus rins e estômago. Remédios levantou o punho o mais forte que pôde enquanto gritava de dor, acertando a cabeça de Scana, fazendo-a cambalear, e fazendo com que ela perdesse o controle da espada. Então, levantando a perna, ela chutou Neia para longe dela com tanta força quanto ela poderia, fazendo a paladina negra rolar a vários metros de distância. Ela então se virou, e se levantou, agarrou a espada, e arrancou-a de seu corpo com um grito de agonia. Remédios tossiu mais sangue, e quase desabou ao jogar fora a espada perdida. Gritos de dor vieram através do sangue que jorrava de sua boca. Neia estava de pé novamente. Remédios estava mexendo em uma bolsa. Mulher estúpida, você sempre foi densa como uma caixa de pedras. Neia gritou, e puxou seu arco. Ela lançou uma flecha no ar enquanto Remédios olhava para ver o perigo, e a flecha perfurou sua mão por completo, arrancando a poção de seus dedos, e fazendo-a deslizar pelo campo. Ela gritou, e quebrou a flecha, e puxou a parte incrustada pelo buraco. Sua mão tremia, e tremia com o choque, e a dor do que ela teve que fazer. Você esqueceu que eu sou primeiramente uma arqueira. Neia disse, e outra flecha substituiu a primeira. Ela começou a se aproximar da paladina empalada, colocando uma flecha na fenda próxima ao ferimento de espada em sua barriga. Gritos saíram dos lábios de Remédios. Agora nossas posições estão invertidas. Neia disse. Lembra de antes? Do jeito que você me torturou, do jeito que eu procurei fazer você parar com essa loucura antes que ela destruísse tudo? Ela perguntou quando outra flecha atingiu a bochecha de Remédios, e saiu pelo outro lado, arrancando um pedaço da língua ao passar. Eu não queria brigar com você, nunca quis nada disso, você forçou, e agora isso destruiu você. Outra flecha entrou ao lado de sua companheira enquanto Neia se aproximava. Remédios tombou para a frente, a flecha em sua mão quebrou quando ela esticou os braços instintivamente para impedir a queda. Scana se aproximou dela enquanto Neia agarrou Remédios pelos cabelos, puxou sua cabeça para trás, e enfiou o joelho blindado no rosto da paladina caída, 1, 2, 3 e 4 vezes seguidas, até que não houvesse mais gritos. Sua forma maltratada. Você fez isso. Neia gritou com ela enquanto a raiva aumentava. Você nos trouxe até esse fim, sua vadia teimosa e estúpida. Ela gritou novamente quando Remédios caiu de costas. O sangue jorrou da boca de Remédios, seus braços se moviam inutilmente, nada digno de nota restava em seu rosto. Ela estava com uma dor terrível, não tinha mais gritos, apenas gemidos. Neia, chega. Acabe com isso. Scana gritou, agarrando o ombro de Neia. Ela já sofreu o suficiente. Remédios continuou a mover os lábios, tentando falar desesperadamente. Ela nunca poderia sofrer o suficiente. Neia gritou com raiva. Neia! Não! Apenas acabe com isso. Scana gritou, e agarrou a esposa com força no ombro. A aura escura e furiosa que se acumulava em torno de Neia começou a desaparecer, pouco a pouco. Remédios ainda estava tentando forçar as palavras, apesar de sua língua ter sido mutilada. E ela tinha flechas ainda cravadas em ambas as bochechas, mas Neia obviamente não era com quem ela estava falando. Seu braço subiu, sua mão, ainda com um pedaço quebrado de flecha nele, enrolada como se fosse agarrar alguém oferecendo ajuda. Neia guardou o arco, e pegou a espada de Remédios. Ela ficou de pé sobre a mulher que ela tanto admirou, olhou para o rosto machucado, tão machucado que estava irreconhecível. Para todos eles. Neia disse enquanto levantava a espada. Scana assentiu silenciosamente, mantendo a mão no ombro de Neia. Calca. Remédios disse suavemente, pronunciando o nome, de forma mutilada, mas pronunciando mesmo assim. Calça. E Neia enfiou a espada na garganta de Remédios, e cortou quaisquer outras palavras. Sua mão estendida fechou-se em punho, e depois caiu flácida ao seu lado.